A casa caiu. Esposa do Xandão é pega pela PF. E Bolsonaro chora da emoção. Esposa do Xandão é detida agora pela Polícia Federal. Globo filma tudo e Bolsonaro chora da emoção. Que jogada de mestre! Mesmo de dentro da sede da Polícia Federal, o presidente Jair Bolsonaro acaba de dar um lindo e delicioso checkmate pra cima do Xandão. Eu digo isso porque certamente você ficou sabendo que nessa terça-feira, dia 23 de dezembro, Bolsonaro tinha combinado uma entrevista ao vivo com o jornal Metrópolis. No entanto, horas antes dessa entrevista, Bolsonaro emitiu um comunicado oficial, inclusive escreveu com a própria mão, alegando que a entrevista estava cancelada por motivos de saúde. Claro, eu, Felipe Lindes e certamente milhões de brasileiros, assim como você, ficamos todos preocupados. No entanto, Bolsonaro tinha uma estratégia por trás. Se ele concedesse a entrevista, o nome dele, de Jair Bolsonaro, ficaria em evidência e, consequentemente, formaria uma cortina de fumaça em relação ao Banco Master e Alexandre de Moraes e sua esposa, Viviane. Foi exatamente isso que Bolsonaro planejou. Com o cancelamento da entrevista, Alexandre de Moraes está sendo queimado, inclusive pela própria Globo, desmentido e humilhado ao vivo 24 horas por dia e pelos próximos dias dessa semana. E, consequentemente, o impeachment dele ganha muito mais força. Senadores começam a reagir. E em breve veremos o primeiro ministro impeachmentado da história do Supremo graças a Jair Bolsonaro. E o melhor, tudo isso sendo feito de dentro da sede da PF, lá em Brasília. Se o Xandão imaginou que prendendo Jair Bolsonaro iria calá-lo, ele estava muito enganado. Alexandre de Moraes até tentou, emitindo uma nota oficial sobre este caso, alegando em nota de que jamais conversou com Galípolo, ou seja, o presidente atual do Banco Central, em relação à aquisição do BRB sobre o Banco Master, que tem como dono Daniel Vorcaro, que é investigado por uma fraude bilionária e que foi preso recentemente pela Polícia Federal. Alexandre de Moraes disse ainda que o escritório da sua esposa, Viviane Barça de Moraes, também nunca teve qualquer ligação com qualquer negociação ou ligação telefônica para tratar sobre este assunto. Mas a Globo resolveu largar a mão do Xandão em nota oficial ao vivo, desmentiu e humilhou o ministro Alexandre de Moraes. Olha isso. Existe essa reunião que realmente o ministro diz na nota que discutiu exclusivamente a Lei Magnitsky. Mas veja, Júlia, que ele comentou sobre uma reunião que foi feita com o Febraban, executivos do Itaú, executivos do BTG Pactual, e por um acaso eu fiz uma reportagem sobre essa reunião na época. E essa reportagem foi publicada no blog dia 11 de agosto. Ela se refere a uma reunião ocorrida na primeira semana de agosto, 6 ou 7 de agosto, dias depois da Magnitsky, que ocorreu no dia 30 de julho. Nós estamos falando de uma outra reunião. A reunião a qual eu me refiro não é a reunião a que o ministro Alexandre de Moraes está se referindo. É uma outra reunião, até porque essa reunião que eu estou contando é uma reunião em que estavam Alexandre de Moraes e Galípolo. Não havia nem por que discutir a situação do Banco Master numa espécie de conselho para esclarecer o ministro sobre a Magnitsky, né? Então, isso é um ponto. O que o ministro está falando é uma coisa, o que a matéria diz é outra coisa. Isso é uma questão. A outra coisa é a nota do Banco Central. O Banco Central tem uma nota de 1,5 linhas dizendo que confirma reuniões sobre a Magnitsky. Não informa quais foram as datas, quantas reuniões foram elas e nem nega que tenha sido discutida a questão do Banco Master. Pelo contrário, Júlia, o que a gente viu nos últimos dias foram diversas reportagens, uma delas inclusive dizendo que o presidente do Banco Central nega em off ter recebido pressão. Nega em off. O que é nega em off para o nosso assinante entender? Ele procura um jornalista e diz para o jornalista que não aconteceu pressão, mas não quer que digam que foi ele que falou isso. Não dá para entender. Se não existiu pressão, basta o presidente do Banco Central dizer não houve pressão. Mas não é isso que o Banco Central está dizendo. O Banco Central está dizendo que houve reuniões sobre a Magnitsky. Ok, ninguém está dizendo nada a respeito disso. O que nós queremos saber é sobre o que aconteceu nessas interações entre o presidente do Banco Central e o ministro Alexandre de Moraes. Outra coisa que a nota não esclarece, o que esse contrato da Viviane Barça de Moraes prevê.
O que o ministro Alexandre de Moraes tem a ver com esse contrato? Por que a mulher do Alexandre de Moraes recebe 3 milhões e 600 mil reais por mês ao longo de 3 anos para realizar um serviço que ninguém identificou ainda? Essas questões continuam pendentes. Então, isso é importante que seja esclarecido. Isso ainda não foi esclarecido e acho que a gente tem que, como jornalista, continuar cobrando, já que nós acabamos de discutir aí toda essa questão de código de conduta. A casa caiu, o Xandão mentiu segundo a própria Globo e agora o ministro vai ter que se explicar. Mas olha, o presidente Jair Bolsonaro, quando era presidente em 2022, já tinha alertado sobre tudo isso. Olha só como o Bolsonaro sempre teve razão. Tem que ver as contas particulares da primeira-dama, movimentações atípicas. Alexandre de Moraes, mostre o valor das movimentações. Tenha caráter, mostre o valor das movimentações. É só tentativa de desgaste. Isso é bem claro, Alexandre de Moraes. A minha esposa não tem escritório de advocacia. Mostre a verdade. Você está ajudando a enterrar o Brasil por questão pessoal. Não sei o qual, mas é pessoal. Pois é, e a situação tá tão complicada pro Xandão que a Globo largou de vez a mão dele e do próprio Lula, fazendo uma exposição completa dele e de sua esposa até no Jornal Nacional. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, divulgou uma nota sobre a reunião dele com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Segundo Moraes, esse encontro foi para tratar sobre as implicações da Lei Magnitsky, aplicada pelos Estados Unidos. O texto não menciona o caso do Banco Master. A nota diz o seguinte, abre aspas, o ministro Alexandre de Moraes esclarece que, em virtude da aplicação da Lei Magnitsky, recebeu para reuniões o presidente do Banco Central, a presidente do Banco do Brasil, o presidente e o vice-presidente jurídico do Banco Itaú. Além disso, participou de reunião conjunta com os presidentes da Confederação Nacional das Instituições Financeiras, da FEBRABAN, do BTG e os vice-presidentes do Bradesco e do Itaú. Em todas as reuniões foram tratados exclusivamente assuntos específicos sobre as graves consequências da aplicação da referida lei, em especial a possibilidade de manutenção de movimentação bancária, contas correntes, cartões de crédito e de débito. Fecha aspas. O Banco Central também divulgou uma nota em que confirma que manteve reuniões com o ministro Alexandre de Moraes para tratar dos efeitos da Lei Magnitsky. Segundo reportagem do jornal O Globo, publicada ontem, Moraes entrou em contato com o presidente do BC para discutir a venda do Banco Master ao Banco de Brasília, o BRB. A reportagem informa que Moraes procurou Galípolo ao menos 4 vezes, por ligações telefônicas e presencialmente. O Banco Central barrou a venda do banco em setembro. Segundo as investigações da Polícia Federal, entre outras irregularidades, o Master fraudou papéis vendidos ao BRB com conhecimento do banco, que é público. A PF estima a fraude em 12 bilhões de reais. Ainda de acordo com o jornal O Globo, a mulher de Moraes, a advogada Viviane Barsi de Moraes, tem um contrato de prestação de serviços com o Banco Master, que previa o pagamento de 3 milhões e 600 mil reais mensais durante 3 anos, a partir de janeiro de 2024, o que renderia 129 milhões de reais no total. As notas de Moraes e do BC não mencionam as ligações telefônicas sobre o Master informadas pelo Globo. O palco é Brasília e o personagem principal é uma figura que dispensa apresentações. O ministro Alexandre de Moraes, uma figura que para muitos se tornou o próprio rosto da justiça. Mas que tipo de justiça? Bom, recentemente uma teia complexa envolvendo o ministro, o Banco Master, o Banco de Brasília e o Banco Central veio à tona. E no centro de tudo um detalhe nada pequeno, um contrato de 129 milhões de reais do Banco Master com o escritório da sua esposa, Viviane de Moraes. Uma feliz coincidência, diriam alguns, uma daquelas que só acontecem em Brasília. O escândalo se aprofunda quando descobrimos que o ministro Moraes teria, digamos, um interesse especial na venda do Banco Master para o Banco de Brasília. Uma operação que, no fim das contas, foi vetada pelo Banco Central por falta de viabilidade econômico-financeira. Pouco tempo depois, o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, foi preso pela PF por suspeita de fraudes bilionárias. O enredo, como vocês podem ver, é digno de um thriller político. Mas é aqui que a história fica realmente interessante. Pressionado pela imprensa, o ministro Moraes solta uma nota oficial. E que nota? Nela, ele afirma que sim, se encontrou com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, mas o assunto era outro, muito mais sofisticado. A pauta, segundo o ministro, era a Lei Magnitsky, uma legislação americana. E sobre o Banco Master, nada. O ministro foi categórico, afirmou entre aspas, jamais foi tratado qualquer assunto ou realizada qualquer pressão referente à aquisição do BRB pelo Banco Master. Ele também fez questão de dizer que jamais esteve no Banco Central e que não existiu qualquer ligação telefônica entre ambos. A versão oficial estava selada. Ponto final, não se fala mais nada. Mas
No jornalismo, assim como na política, sempre há um mas. E o mas veio a galope e de um lugar inesperado, da Rede Globo. A jornalista Malu Gaspar publicou uma reportagem, como nós vimos aqui, que não apenas contradiz, mas pulveriza a nota do ministro. Segundo a apuração confirmada com múltiplas fontes, Moraes não só se encontrou, como também telefonou para Galípolo. Não uma, mas pelo menos 4 vezes. E o assunto, vejam só que surpresa, era exatamente o Banco Master. A reportagem da Globo vai além, dizendo que o ministro queria saber detalhes do andamento da análise no Banco Master, chegou a dizer que gostava muito do dono do banco. Pois é, aquele mesmo que seria preso meses depois. E o golpe de misericórdia. Em uma entrevista ao vivo na Globo News, a jornalista desmentiu a nota do ministro, reafirmando sua apuração. Uma coisa é a reunião sobre a qual o ministro fala, outra são os contatos que ele nega. Então, o que temos aqui? De um lado, a palavra oficial de um dos homens mais poderosos da República. Do outro, uma reportagem detalhada de uma das maiores organizações de mídia do país. E que detalhe, é líder de verba de publicidade do atual desgoverno. Bom, o ministro não está dizendo a verdade, aparentemente. Moraes diz que o assunto era uma lei americana, a Globo diz que o assunto era outro, um banco brasileiro. Moraes nega telefonemas, a Globo diz que eles aconteceram. Isso não é apenas uma fofoca de bastidor, é um questionamento direto à credibilidade de um ministro do Supremo. Por que tanto interesse em uma operação bancária privada, um contrato milionário para o escritório da esposa é apenas uma questão de negócios? E a pergunta mais importante, se a versão oficial se mostra tão frágil, em que mais devemos duvidar? A oposição já fala em impeachment e CPI, mas independentemente do caminho político, a confiança nas instituições fica mais uma vez abalada. No fim das contas, temos a palavra de um ministro do Supremo contra de uma jornalista, uma nota oficial contra uma apuração detalhada. Resta saber se, em Brasília, a verdade ainda tem algum valor, ou se ela também foi liquidada por falta de viabilidade. E o que mais impressiona é que este mesmo ministro sempre foi o baluarte da defesa da democracia, palela, discurso baixo, hipócrita, enquanto a Globo revela um contrato multimilionário de 129 milhões de reais com o escritório de advocacia da sua esposa, ele interferindo possivelmente na compra, envolvendo ainda o governador Ibanez Rocha do Distrito Federal. Mas o importante é que a democracia está salva. Essa é a democracia deles. Essa é a democracia pujante que essa turma quer tanto fazer prevalecer. Esse é o Estado democrático de direito que tanto querem fazer com que nós acreditemos ser efetivamente o necessário a ser defendido, né? Olha, ainda bem, como diz o ministro Alexandre de Moraes, que a democracia anda pujante no nosso país e as instituições seguem sólidas, né? Gostou do vídeo? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Te peço que se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sino de notificações para não perder nada. Fiquem todos com Deus e um abraço.